Chegou a hora do nosso Café no Ar especial de eleições. Abrimos este espaço num dos quadros mais importantes aqui do programa para deixar você, telespectador, muito bem informado para votar de forma consciente. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos representantes de todos os candidatos. Alfredo Nascimento, do Partido da República, é o convidado de hoje. Com essas imagens do Rio Negro, a gente começa mais um Café no Ar, aqui direto da Ponta Negra, um dos principais cartões postais da capital amazonense. Hoje a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, lembrando que todos os 11 foram convidados e por ordem de sorteio, hoje a gente recebe o candidato Alfredo Nascimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. Obrigado, Emanuel. Prazer estar com vocês, falar um pouco do que é a campanha e do que será se eleito prefeito eu for da cidade de Manaus. E essa conversa acontece aqui no Tropical Executivo, em volta dessa mesa aqui com um café regional, com muita fruta. O senhor está servido? Não, eu já tomei café. A Adriana me perguntava o que eu tomo no café da manhã. É sempre tapioca, ovo e café preto. Sempre? Sempre. É Eventualmente eu como outra coisa, mas todos os dias eu como isso no café da manhã. Porque eu tenho dificuldade de comer cedo. Mas me acostumei com isso e é bom ter um pouco de proteína de manhã cedo. Nosso tempo já está contando, nós teremos 30 minutos de entrevista. Durante esse período, não podem ser proferidas ofensas contra os demais adversários políticos. Teremos ainda 3 minutos para as conclusões, para as considerações finais. E a gente começa já essa edição. O senhor tem um histórico político no Amazonas muito grande, 3 vezes prefeito da cidade de Manaus e agora vem tentando a 4ª vez. Hoje, com o apoio do atual prefeito da cidade. O senhor teme que esse apoio possa ser considerado pelo eleitor uma extensão do mesmo mandato? Ou pode lhe atrapalhar ou mais lhe ajuda? Como que o senhor interpreta nesse momento? Eu acho que não, Adriano. Eu tenho uma história, um currículo e idade suficiente para ser independente. O prefeito de Manaus, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, se eu ganhar a eleição, for vontade de Deus, se o eleitor votar em mim, serei eu. Eu serei o responsável pelos erros e pelos acertos que ocorrerem na cidade. Naturalmente, a minha experiência me fez ver ao longo dos anos que quando você disputa uma eleição para o executivo, normalmente aquele que entra no lugar do que sai, interrompe tudo que o outro fez e vai começar tudo de novo. Por isso que nós estamos marcando o passo há muito tempo. Eu vou continuar as coisas boas que o Arthur fez, vou melhorar algumas coisas que ele fez, o que não fez eu vou fazer e o que fez e que não ficou legal eu vou consertar. Eu conversei com todos os candidatos, todo mundo me chamou para conversar, porque eu tenho vivência, experiência e das 2 últimas vezes que eu fui eleito e reeleito prefeito de Manaus, eu fui escolhido 2 vezes o melhor prefeito do país. Eu tenho um estilo diferente, eu tenho paciência, tenho vigor, pratico esporte, gosto do que faço e gosto de política. A prefeitura, ela me dá a oportunidade, hoje, e por isso também eu sou candidato, de ser um bom prefeito para a cidade. Porque a prefeitura ela está economicamente equilibrada. A prefeitura, diferentemente de outras cidades, e eu conheço números, porque eu fui secretário de Finanças do município e fui secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, além de ter sido superintendente da Zona Franca de Manaus. É possível fazer uma administração, resolver muitos problemas, a cidade tem muitos problemas. A cidade evoluiu em algumas coisas, mas não evoluiu em outras. E eu posso citar as coisas que eu entendo que não evoluiu e também as coisas que evoluíram na cidade. Eu tenho inteira independência para ser prefeito. Não escondo o meu apoio. Quem me apoia é o Arthur Vigílio do Carmo Neto, é do PSDB, indicou a minha vice, mas o prefeito serei eu. Eu não tenho escondido atrás de mim pessoas que eu não posso mencionar, que eu tenho vergonha de dizer. Porque eu tenho personalidade própria, personalidade própria. Eu não sou fabricado pelos marqueteiros, eu tenho história. Se discutirem comigo saúde, educação, transporte coletivo, qualquer que seja a coisa da cidade, eu fui muito bem avaliado no período que fui prefeito da cidade. Então, assim, eu sou candidato porque entendo que eu sou devedor da cidade de Manaus. A gente falava um pouco sobre de onde você veio, né? Por onde você passou, onde você nasceu. A gente não pode escolher onde nasce, né? Mas pode escolher onde quer morar.
E Deus me mandou para cá com um pouco mais de 20 anos e aqui eu construí minha vida. Foi Manaus que me projetou nacionalmente. Eu fui ministro de Estado 3 vezes, né? E eu devo isso a Manaus. O trabalho que eu fiz em Manaus me projetou nacionalmente. Eu quero colocar a minha experiência, o meu currículo, a minha história, a minha capacidade de gestor a serviço da minha cidade, que tem muitos problemas. Eu vejo pessoas falando sobre administrar a cidade e que vai cuidar da saúde. A responsabilidade da saúde do município é a entrada do sistema, é a unidade básica de saúde lá na entrada e a prevenção. Eu, quando fui prefeito de Manaus, eu implantei um programa chamado Médico da Família, que eram casinhas, em 1 ano e meio. Eu instalei 168 casinhas em Manaus. E a saúde básica é ter gente e remédio, é ter médico, auxiliar de enfermagem, e o remédio lá para prescrever pelo médico e entregar. E aquelas pessoas que têm doenças, como diabetes, pressão alta, portador de deficiência, recebem todos os meses o remédio lá na entrada. Então, não adianta você construir um hospital novo, porque de 6 meses, porque 6 meses depois ele está superlotado, porque não tem prevenção. Nenhuma cidade do mundo tem um bom serviço de saúde se não tiver prevenção. A cidade, ela chegou a ter 40% só de cobertura de saúde na entrada do sistema. Hoje tem 64%, evoluiu, é verdade. Eu não vou esquecer isso. Eu vou continuar, eu vou completar 100% de atendimento para as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde. E isso é básico, isso é primário. É como você construir uma casa e não fazer o alicerce. Se você constrói o hospital depois, a casa vai cair, porque não tem alicerce. E o alicerce é a entrada do sistema. Candidato, eu queria falar de um problema que hoje tem reflexos na saúde, mas que está muito mais ligado para o nosso sistema viário, o nosso transporte coletivo. Quando o senhor foi prefeito, o senhor instalou os corredores exclusivos para os ônibus, que alguns estão aí até hoje, mas ainda tem ônibus que transitam em todas as faixas. E por que eu digo que é um problema de saúde pública? Eu não sei se eu teve a oportunidade recentemente de ir nos terminais, a gente está sempre nas ruas fazendo reportagens, e no momento em que era necessário cumprir distanciamento, as pessoas estão, enfim, o transporte coletivo na cidade de Manaus, qual a sua proposta, candidato? O transporte coletivo da cidade de Manaus quebrou. Está quebrado. Nós não temos sistema de transporte coletivo, não há integração, não há comunicação, não há nada. Eu fui a 2ª cidade do Brasil a instalar o corredor exclusivo, só existia em Curitiba. Se você for a Belém, tem corredor exclusivo, funciona bem. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. O corredor exclusivo ele funciona bem no mundo inteiro, menos em Manaus. Aqui tem um corredor exclusivo e os ônibus estão em 3 faixas. Olha só, se você olhar direitinho, aquele corredor exclusivo é o lugar que tem menos ônibus. Sabe por quê? Porque um prefeito, isso foi antes do Arthur, comprou 1000 ônibus, fez a maior propaganda bacana, não observou 2 coisas. Primeiro, ele conseguiu bancos para financiar os empresários em dólar. O dólar estava 1 e pouco para 1, hoje está 6 quase. Quebraram, as empresas do sistema estão quebradas. E não observou que a porta teria que ser do lado ao contrário, botou tudo do lado direito. Dá pena ver isso não funcionar, porque eu fui ministro dos transportes e vi isso funcionando no mundo inteiro. Você tem, rodoviário você tem 2 caminhos, né, para resolver isso. É o corredor exclusivo ou você parte para o metrô, que é uma obra muito cara, e nós não temos cultura para fazer metrô. Se começar o metrô aqui em Manaus, quem começar, o que assumir vai parar e vai dizer que é obra fantasma e tal, e a população é que paga o pato. Então, como é que resolve isso? Toda a infraestrutura que está aí na cidade foi construída por mim há 18 anos atrás. Eu dupliquei a Constantino Nery, dupliquei a estrada da Cidade Nova, dupliquei a estrada do Aleixo, construí 5 terminais de integração. O Arthur está fazendo umas paradas intermediárias e construindo o 6º terminal de integração. Deve receber 300 ônibus até o final do ano. Resolve? Não, não resolve. Essas paradas intermediárias poderão ser... São bem utilizadas, é previsto, pode ser. O que é que tem que acontecer nisso? Primeiro, ônibus só pode circular naqueles corredores. Só que não tem porta para esse corredor. Mas vão ter que comprar, ou então vão ter que ir embora. Ou se integram nisso, eles têm um contrato. Ônibus tem que ter ônibus em quantidade suficiente, tem que ser novos, tem que ter frequência para pegar as pessoas no bairro e tem que ter velocidade. Quando eu implantei esse sistema, que chamava Expresso, interromperam, quebraram o sistema, que só não funciona em Manaus, eu insisto nisso. A velocidade média do ônibus era de 34 km por hora.
quando eu implantei o sistema expresso em Manaus. Hoje é de 14. Se você der uma olhada, você vai ver que não tem ônibus naquele corredor, mas se você olhar as outras faixas, está superlotada de ônibus, impedindo o trânsito dos carros menores. Na hora que você resolver isso dos corredores, eu vou chamar essa gente para conversar, eu vou controlar o sistema de transporte coletivo da cidade. Isso não pode ficar na mão do sindicato, do Sinetran, tomando conta de dinheiro. A prefeitura paga 13 milhões por mês de subsídio para passagem de transporte coletivo. Além dos 3,80 que as pessoas pagam, a prefeitura subsidia com 13 milhões. Para quê? Para pagar a passagem de portador de deficiência, de pessoa da terceira idade, das gratuidades de meia passagem, né? O Sinetran diz hoje que o transporte público é lotado em todo lugar do mundo, é o que fala por meio do porta-voz. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Primeiro que eles não vão mais controlar nada. A prefeitura, a concessionária vai... Eu vou dar um exemplo para você do que está acontecendo aqui. Os ônibus que rodam em Manaus não são emplacados aqui, são emplacados fora e entram como novos. Se você der uma olhada direitinho, se verificar, o motor é velho, o chassi é velho, eles põem uma capa nova e entram no cálculo da tarifa como se fora um ônibus novo. Não é verdade. Então, assim, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o segredo disso? É ser controlado por alguém que conhece e fiscalizar, e fazer cumprir o que está aí. Eu tenho certeza, olha só para você ter uma ideia, mano, de grandeza, de quanto custa esse subsídio para a prefeitura. A prefeitura paga 13 milhões por mês de subsídio para pagar essas gratuidades. A Secretaria de Infraestrutura do município tem 15 milhões por mês para fazer toda a infraestrutura da cidade. Olha o tamanho disso, o que está se pagando para ônibus. Então, assim, eu vou chamar todo mundo para conversar. As empresas que estão aí, boa parte delas são as mesmas que estavam há 20 anos atrás, ganham a licitação, só troca de nome, e ônibus caindo nos pedaços. Eu saí de Adrianópolis, onde eu moro, para ir para a zona leste da cidade. Encontrei 3 ônibus parados, quebrados. No último eu encostei, eu saí sozinho, encostei meu carro e fui olhar o ônibus. Aquilo não é para transportar gente, cara. O atual prefeito renovou o contrato com essas empresas por mais de 10 anos. Tem a questão da porta que está do lado errado. O Expresso voltaria se o senhor fosse o prefeito? De forma prática, como que ajusta essas empresas de ônibus que continuam há décadas oferecendo o mesmo serviço com ônibus que não são novos e o Expresso? Como seria a realidade a partir do ano que vem? Ora, o nome que se dá é qualquer nome que se dê, já chama BRT, Expresso, não sei o quê, é corredor exclusivo, no mundo inteiro é isso, é ter prioridade para transitar o ônibus naquele lugar. Eu vou chamar essa gente para conversar, eles têm contrato, foi prorrogado, é normal que prorrogue, porque até realizar a licitação parava o sistema de transporte. Eu vou chamá-los para conversar. Na época que eu fui prefeito, a idade limite dos ônibus era de 7 anos, tem ônibus rodando aí com 30 anos. Não tem condições de ser desse jeito. Então, quem cumpriu o contrato, fica. Quem não cumpriu o contrato, vai embora. O concessionário sou eu. Porque tem não sei o quê, é uma gente difícil de lidar. Porque tem nacional, não sei o quê. Põe gente daqui. Vamos arranjar financiamento, gente que queira entrar para botar ônibus novos, para cumprir um sistema de transporte que atenda a população. Eu consertei isso uma vez. Quando eu assumi a prefeitura, era bem pior do que isso. Eu consertei. E eu vou consertar de novo. Eu sei como consertar. Eu tive a experiência de ter vivido isso como prefeito e fui ministro dos transportes do Brasil. Então eu tenho conhecimento suficiente, não vou falar tudo que eu vou fazer para não prevenir muita gente, mas emplacar ônibus fora para botar aqui como novo no custo da tarifa, isso não. Sobre o Ministério dos Transportes, inevitavelmente existe uma cobrança pela BR-319, que até então não foi concluída, existem projetos, agora uma nova e a RIMA que está aguardando ainda a aprovação do IBAMA. Isso pesa no seu currículo? O senhor acredita que o Manauara, de alguma forma, acha que o senhor poderia ter concluído essa BR durante o período em que foi ministro? Como foi informado, Adriane, sim, as pessoas pensam que eu não fiz. A verdade não é essa. A verdade sobre a BR-319 é que eu assumi o ministério, a BR estava interditada, ela estava fechada, não passava carro. Quando eu percebi que eu não tinha o licenciamento para fazer o meio, que são 400 quilômetros, e a BR-319 tem 877 quilômetros de Manaus para Porto Velho. O que eu fiz? Asfaltei os extremos, basta ir ao Humaitá, você vai 220 e poucos quilômetros de carro,
construído ao longo dela 14 pontes, uma sobre o Rio Madeira de 1.100 metros. E a parte do meio, o que eu fiz? Eu dei trafegabilidade a ela. Está sendo anunciado, a parte do meio que vem, é ordem de serviço para trabalhar o meio sem o asfalto. E olha só, eu dei trafegabilidade à rodovia e construí mais da metade dela. Hoje tem linha de ônibus de Manaus para Porto Velho. No inverno sofre, porque aquilo tem que ser dado manutenção no verão, para que no inverno se transite bem na estrada de barro. Caiu um pouco o padrão, piorou muito, mas ainda tem linha de ônibus, e no verão você faz em 11 horas de Manaus para Porto Velho. Tem linha de ônibus de Manaus, Porto Velho, Manaus Humaitá, Manaus Lábrea, Manaus Apuí, porque eu reabri a rodovia. Então, assim, o que é que as pessoas passam? Que eu não fiz a rodovia. Eu saí do Ministério há mais de 9 anos, já passaram por lá 6 ministros. Continua sem a licença do meio. O problema são os órgãos ambientais. O presidente Bolsonaro disse que vai resolver, tomara. Agora, a partir do momento que ele resolva, não vai resolver agora, é impossível fazer. E a RIMA, que está um estudo de novo, eu contratei 3 como ministro, e os órgãos do meio ambiente sempre reprovam. Está por trás um interesse muito maior na não construção dessa rodovia, principalmente por causa do distrito industrial. Nosso produto vai ganhar competitividade, nosso produto vai ficar mais barato, porque o transporte rodoviário é muito mais barato em 4 meses do que o transporte feito por avião. Então, assim, eu fiz a obra, fiz o que era possível, torço para que isso aconteça, porque eu sei a importância dela para nós, mas o período que eu fiquei lá, cerca de 4 anos e pouco, 5 anos, eu fiz a minha parte. Está aberta a rodovia, asfaltei os extremos e eu fiz mais da metade da rodovia. Para concluir essa obra, só para vocês terem uma ideia da dificuldade, essa obra vai levar de 4 a 5 anos. Esses 400 quilômetros do meio, ninguém constrói em menos de 4, 5 anos. Por quê? As pessoas falam, não, eu construo em 1 ano, tudo papo furado. Ninguém conhece o terreno, é charco, tem água durante 4 meses de um lado e do outro. Você tem que elevar o grade, porque senão invade a água por cima e fica interditada a rodovia, porque ela se estragou exatamente por isso. E, além disso, é uma obra muito cara. Essa obra vai se fazer em 4 a 5 anos e vai custar cerca de 2 bilhões de reais. Tem que ter muito dinheiro para fazer ela e disponibilidade do governo federal para fazer isso. Estou torcendo pelo Bolsonaro para ele arrancar essa licença, porque o problema não é nem do ministro, de alguém que está lá, é a licença ambiental. Entra órgão do mundo inteiro contra isso, porque a Amazônia não pode mexer e as pessoas nem conhecem. Lá não tem perigo de existir invasão. Sabe por quê? Porque como tem durante 4 meses água de um lado e do outro, a madeira que está lá não pode ser explorada porque ela não tem valor econômico. Então o desmatamento não vai ocorrer. E as pessoas ficam falando lá de Brasília, do Rio de Janeiro, do exterior, dizendo, não, Amazônia e tal, não sei o quê. O que tinha que ser derrubado de madeira lá, já foi na década de 70, a rodovia existia. É a única rodovia do país que precisa de licença ambiental estando implantada antes. Então é má vontade, sim, que os órgãos ambientais têm com o governo, mas eu fiz a minha parte. Candidato, agora quero pedir um olhar seu em relação a esse processo político, no qual o senhor é um dos concorrentes. Qual a avaliação que o senhor faz dos números das últimas pesquisas que não o colocam numa posição assim, lá no topo? Eu gostaria que o senhor avaliasse para a gente esses números. Ou o senhor acha que é muito cedo? Qual que é a sua avaliação? Não, pesquisa ela é momento, mas se vocês derem uma olhada a fundo na pesquisa, vê lá quando se coloca espontâneo, que mais da metade da população não tem candidato a prefeito. Então o julgamento que se faz desses percentuais é de quem já tem candidato e é um percentual muito baixo do todo da população. E eu gosto muito do que eu vejo nas ruas, né? Eu gosto muito do que eu vejo nas ruas. Pesquisa fidedigna, pesquisa para valer, isso acontece nos últimos 15 dias. Você pode ver que dificilmente essas pesquisas falam a verdade quando se fecha a eleição. A eleição passada, por exemplo, o Amazonino estava liderando disparado as pesquisas e o Wilson foi governador e ninguém nem ouvia falar dele, o Wilson Lima. Então, assim, eu respeito tudo isso, eu não lido, eu sou uma pessoa muito da realidade. Eu vejo como eu estou sendo recebido dos bairros, eu sei o prefeito que eu fui. É verdade que as coisas que eu fiz, o legado que eu tenho está um pouco adormecido. Porque quem tem menos de 30 anos não me viu prefeito. Quem chegou depois de 2003 em Manaus não me viu prefeito. E não viu o melhor prefeito do país, com 94,7% de aprovação. Então, assim, qual é a minha expectativa? Que as pessoas que me viram prefeito digam para as pessoas o prefeito que eu fui.
que é um cara que tem palavra, que confia, que eu tenho um estilo diferente de prefeito. Eu não sou de gabinete, eu só ia à prefeitura 2 vezes por semana, meio expediente. O resto era rua, procurando problema. A cidade de Manaus, nós vamos viver um ano muito difícil, Amanda, muito difícil. A economia vai sofrer muito no ano que vem. Nós aqui, especialmente, vamos sofrer muito. Nós tivemos uma pandemia que morreu muita gente. Se não tivessem acabado as casinhas de saúde, eu tenho certeza que não teria morrido tanta gente como morreu. Sabe por quê? Porque o médico ia atender em casa, prescrevia o remédio, entregava o remédio, aquela pessoa não precisava ir para o hospital, para o pronto-socorro, para superlotar e para acabar morrendo. E está provado, quem foi morreu muito mais do que quem ficou em casa. Bom, mas nós perdemos muitos empregos, muitos empregos. Nós fechamos a cidade de Manaus, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, muitas pequenas empresas fecharam. Merceariazinha de bairro, padaria, mercearia, salão de cabeleireira, oficina mecânica. Essa gente toda fechou, perdeu o emprego, ela, como empreendedora, e pessoas que trabalhavam com ele, lá 3, 4, 5 pessoas trabalhavam na padaria, também perderam o emprego. Eu tinha, na minha época de prefeito, eu tinha um programa chamado Banco Social. O que é esse Banco Social? Ele faz pequenos empréstimos. R$1.000, R$2.000, até R$5.000 é o que se fazia de empréstimo. E você empresta, por exemplo, R$2.000 para um cara reabrir a oficina mecânica dele. Candidato, perdão, o senhor pretende voltar com o Banco Social, se eleito? Com certeza. O Banco Social, casinha da saúde com o médico visitando as pessoas, né, que hoje não é uma realidade. O senhor deixou de ser prefeito há 16 anos. Hoje a realidade da cidade é muito diferente. Manaus cresceu de forma horizontal, desorganizada, desordenada e cresceu também muita população, tanto das pessoas que nasceram aqui quanto das que vieram de fora, e um fluxo migratório no interior muito grande. Como executar essas coisas hoje com a quantidade de pessoas e de problemas que a cidade tem? Dá para ter um médico visitando as pessoas? O custo disso é pessoal e remédio. É diferente de construir coisa grande e tal. O custo disso... Eu fui conhecer esse programa em Cuba, eu não inventei isso não. Cuba é um país pobre que sofre boicote, mas tinha a menor mortalidade infantil do mundo. Eu digo, eu quero conhecer essa realidade. Fui para lá e me apaixonei pelo programa. Então, assim, que conta que eu faço em relação a isso? Hoje a cidade de Manaus tem mais de 130 invasões, áreas ocupadas, em que as pessoas não têm nenhum serviço público, nenhum benefício. Não tem água, não tem luz, não tem asfalto, não tem ônibus, não tem absolutamente nada. Primeiro eu vou ter que estar preparado para ir conversar com essas pessoas e estar disposto a ouvir aborrecimento. Eu vou ter que ouvir, porque a pessoa que está lá está revoltada. Ele não tem mais como sair de lá, porque ele está numa área ocupada há mais de 10 anos e não tem nenhum serviço público. Eu vou ter que enfrentar isso. E como é que eu vou enfrentar isso? Eu faço uma conta rápida, por ter sido secretário de Fazenda e de Finanças. Quando eu administrei Manaus, a cidade tinha cerca de 30 e poucos % menos de população. A cidade cresceu em número de habitantes mais de 30% do período em que eu era prefeito. A minha arrecadação em 2003 da prefeitura era de 850 milhões de reais. A cidade cresceu 30%, minha arrecadação era de 850 milhões de reais e a cidade de Manaus tem 6 bilhões e meio hoje de arrecadação. A cidade cresceu 30%, mas a arrecadação da cidade cresceu 8 vezes. A cidade de Manaus tem o 6º PIB do país. É uma cidade diferente, é uma cidade que tem mais problema do que as outras, porque ela concentra mais da metade da população, ela concentra mais de 90% da economia, não tem atividade econômica no interior, isso é uma forma das pessoas chegarem para cá. Tem uma coisa que é muito ruim para nós da cidade, o fato de se fazer reunião na Suframa, eu fazia diferente quando eu fui superintendente, se anuncia lá, abrindo novas fábricas, 5.000 empregos serão gerados e tal. Isso enche de gente a cidade. Aí os problemas sociais são criados lá na ponta. Então, assim, eu acho, né, eu tenho certeza que tem dinheiro. Né? Assim, a cidade está equilibrada. O Arthur fez uma coisa boa. Eu não seria candidato se a prefeitura tivesse toda quebrada, porque era impossível consertar. Mas ele conseguiu equilibrar financeiramente a cidade. A cidade, quando ele recebeu a prefeitura do Amazonino, tinha uma dívida de mais de 400 milhões de reais só com fornecedores, não tem mais essa dívida. A previdência do município estava quebrada, quem é aposentado hoje já não estaria recebendo, porque tinha um déficit de 3 bilhões de reais. Hoje a previdência do município é a primeira colocada do país, é a melhor previdência das capitais do país e tem um superávit de 1,5 bi de reais. Então, assim, essas contas que eu faço, com o estilo que eu tenho de gastar bem, porque eu vou olhar, eu não faço
Adriano, eu não faço nada sem ir olhar, nada. Ninguém me convence a construir absolutamente nada se eu não for conhecer, se eu não for ver, se eu não for visitar. E não entro em nada que eu não me convenço, né? Então, eu tinha muitos programas sociais. Como é que eu descobria isso? Eu quase todo dia eu ligava para o prefeito. Nós temos 5.683 cidades. Eu ligava, prefeito do interior de Jaboticabal, não sei de onde, qualquer lugar. Eu ligava, bom dia, tudo bem, eu sou o prefeito de Manaus. Você tem projetos sociais aí que funcionam bem, que você pudesse me mandar literatura disso? Eu copiei tudo dos outros. Eu fiz o SOS Funeral e eu lembro que disseram, pô, a saúde não presta e vai fazer SOS Funeral para enterrar o eleitor, ele ainda fazia esse tipo de gozação. Está até hoje, não conseguiram acabar, né? Então, eu tinha projeto para criança, para jovem, para adolescente. Não tinha criança na rua. Converse com quem me viu, o prefeito, que nas esquinas de Manaus não tinha... E eu não tirava com a polícia, não. Eu tirava com programas sociais de atendimento a essas pessoas. A gente está chegando próximo ao fim dessa entrevista. Temos ainda mais uns minutinhos. Eu gostaria de... Teve um ponto que o senhor citou, que é, assim, uma situação muito complicada para a cidade em termos de política pública mesmo, locais onde a polícia não entra para fazer policiamento porque não pode, a população está desassistida, como o senhor disse, mas se o pessoal está lá, é porque permitiram que estivesse. É a mesma situação no centro da cidade. Tira as pessoas da rua, bota nas galerias e as ruas estão ocupadas. Cheia de novo. Que política, que ação o senhor pretende implantar, tanto para impedir que novas ocupações sejam feitas nos igarapés, nos bairros, nas periferias e também no centro? Mano, é assim, eu acho que o prefeito ele tem que acompanhar o funcionamento da cidade todo dia. Eu andava no meu Jeep, capota baixa, quando não estava chovendo, e rodava a cidade inteira. Eu ia obrigatoriamente nas 4 zonas, zona norte, leste, oeste, sul, para ver o que estava acontecendo. Você tem que impedir invasão, no começo. Agora, impedir invasão para tirar as pessoas batendo com polícia 10 anos depois, não dá. Muito tráfico, muita droga. Eu fui visitar algumas comunidades dessas. E você tem até dificuldade de entrar lá, porque só entra com autorização, parece que tem dono lá, o negócio é complicado. Então, assim, eu vou enfrentar isso tudo, porque eu acho que com a presença, primeiro você tem que evitar coisas novas. E segundo, você chega numa área como essa, e as pessoas não têm nada, mas você sentar lá para conversar, diz, olha, eu não posso fazer tudo, você tem 130 e tantas áreas, tem quase 300 mil pessoas morando em condições desumanas em Manaus. Mas você pode fazer alguma coisa, o mínimo que você faça vai ajudar aquela gente. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar lá numa comunidade, moram 5 mil pessoas, e eu conversar com eles, eu quero água, eu quero luz, tudo não dá, vamos escolher uma coisa. Mas se você, por exemplo, asfaltar a rua principal, 2 quilômetros de asfalto, é possível fazer? É. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar ônibus, ele vai ter direito a ônibus, vai entrar ambulância, vai entrar o táxi, vai entrar o Uber, vai entrar o material de construção para ele. Então, assim, você não pode fugir disso. Você tem que enfrentar essas coisas e entender que você administra a cidade inteira. Você não pode chegar no bairro, deixa que agora eu vou fazer tudo. Você também não pode chegar só no final da campanha, aliás, no final do mandato, e dizer assim, agora eu vou asfaltar a cidade. Você tem que asfaltar todo dia. Candidato, a gente já está agora no período das nossas considerações finais. O senhor tem 3 minutos para fazer as considerações, para falar diretamente com o eleitor. Adriano, eu quero falar primeiro com você. Se eu agradar você, eu acabo conseguindo o seu voto sem você poder revelar e o Emmanuel também. É assim, eu sou uma pessoa, eu não gosto de confusão, eu não gosto de briga, eu gosto de conversar com as pessoas, de olhar no olho, de discutir o problema, de firmar a posição. E eu fui um prefeito que se caracterizou por isso. Eu converso com todo mundo, tenho uma boa relação com todo mundo, nunca tive problema com ninguém. Eventualmente um caso ou outro, mas eu gosto de fazer a política do bem. Eu gosto de fazer a política do bem, a política de servir, a política de ajudar. E eu sou candidato a prefeito porque eu entendo que, e eu vou repetir isso, que eu sou devedor de Manaus. Manaus me projetou nacionalmente. Eu não nasci aqui, Deus me mandou para cá. Aliás, a gente não pode escolher onde nasce, mas a gente pode escolher onde quer viver. Aqui nasceram os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, a Juliana que é médica, o Gustavo que é economista, tenho 4 netos, sou casado com a mesma mulher há mais de 40 anos. E estou aqui. Eu acho que eu tenho toda a condição de dar
de fazer coisa boa por Manaus, de ser um prefeito bom. Não vou resolver todos os problemas, é impossível. Mas eu vou errar menos do que errei quando fui escolhido 2 vezes o melhor prefeito do país. Eu não estou preocupado com quem acha. Eu não escondo nada de ninguém. Eu não aceitei fazer acordo com ninguém para não lotear a prefeitura. Eu vou trabalhar com as pessoas que eu quiser. Tecnicamente, não quero nem saber de que partido é, se for pessoa que me convença, e não vou chegar da prefeitura, vou tirar todo mundo, não. Deixa sentir quem é que está lá. Vamos ver quem é que sabe trabalhar. Eu não conheço direito as pessoas. Como você não conhece a capacidade de produção de pessoas que vão trabalhar com você no início. Tem tanta gente boa que se destaca. Mas isso, para mim, é uma preocupação menor, que a prefeitura tem a coisa básica que ela tem que fazer e tem as coisas que pode fazer para melhorar a cidade, para melhorar a vida das pessoas. Eu não vou fazer investimentos no meu primeiro ano. Eu vou trabalhar com educação, vou trabalhar com saúde, vou investir pesado nisso, na geração de emprego e renda, para reabrir muita empresa em Manaus. Por isso eu sou candidato a prefeito, por isso eu peço seu voto. Minha vice é Conceição Sampaio e o meu número é 22. Senhoras e senhores, Alfredo Nascimento, o segundo candidato à Prefeitura de Manaus, que a gente conversa, que a gente escuta aqui no Café no Ar. E a gente segue, vamos ouvir todos os candidatos. Muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado, vocês são muito simpáticos. Amanhã tem mais.